Barata. Eduardo, fala um pouco sobre Zé Gatão. Traça para a gente rapidamente assim quem é esse personagem, como ele surgiu para o pessoal que está acompanhando a gente e que alguns talvez não conheçam. Bom, o Zé Gatão ele é produto de uma grande depressão, cara. Foi o início dos anos 90. Eu tive alguns fracassos em Brasília, no trabalho, problemas na família e principalmente na área sentimental. Eu tinha tomado um fora de uma pessoa com quem eu pensei, me iludi que passaria o resto da minha vida, pelo menos é o que eu pensava naquele período. Aí nós fomos para São Paulo, a família toda foi para São Paulo. Aí você imagina, né? O frio que fazia naquela cidade. Eu não conhecia ninguém. Ainda sentindo Eu acho que o Eduardo travou para mim, não sei se travou para vocês. Para mim, eu estou ouvindo bem. Estou vendo e ouvindo bem. Pois é. Certo. E aí, cara, sem emprego. E você vê, meu pai, ele foi transferido ele trabalhava no Ministério da Fazenda, né? E foi transferido para São Paulo para trabalhar na aduaneira. Então, eu não lembro que problema que teve, mas acho que durante 1 mês, 2 meses assim, ele não recebeu salário. Então você imagina, cara, eu estava ali no centrão de São Paulo, que naquela época, dos anos 90, ainda era outra coisa, não é isso que a gente vê nos noticiários, né? A tal da Cracolândia não era exatamente a Cracolândia e nós fomos morar mais ou menos próximos dali. Aí, como entra o Zé Gatão nessa história? Estava chegando perto do Dia dos Namorados, cara, e eu estava sentindo uma depressão muito grande e trabalhar com arte, com quadrinhos, era uma forma de desabafar, de colocar para fora alguma coisa que estava me sufocando. Aí eu resolvi fazer uma história em quadrinho de 1 ou 2 páginas de um cara que vai pedir a noiva dele em casamento exatamente no Dia dos Namorados e ele toma um fora. A ideia era essa, não havia um roteiro, eu fiz para mim mesmo, não havia nenhum motivo além disso, né? Não era para ser publicado e ponto final. Só que aquilo, e os personagens eram assim meio Tintim, sabe? Eram personagens assim iconizados. Eu tentei retratar a São Paulo ali, a Avenida Ipiranga, a Avenida São João e tal. E, cara, não funcionou. Ficou muito ruim aquilo. Ficou muito ruim. Tanto que eu peguei, com tanta raiva, eu peguei e rasguei aquelas páginas, né? Até que a cidade ficou bem retratada, mas os ângulos, eu não gostei daquilo. Só que a ideia persistiu, sabe? Aí eu pensei, pô, cara, eu vou tentar uma abordagem diferente, eu vou fazer com animais antropomorfos. A mesma ideia. Só que aí eu queria colocar um pouquinho de ação. Aí eu fiz um gato malhadão que, na verdade, já havia um protótipo dele que eu fiz para uma confecção de camisetas em Brasília chamada Fast Cat. Ele não tinha esse nome, mas ele já tinha mais ou menos aquele design. Só que ele era um tanto, ainda meio Tom e Jerry também, sabe? Só que ali eu coloquei já mais humanizado e batizei de Zé Gatão, eu não sei exatamente por quê. Uma coisa que, vamos fazer um parêntese aqui, que muita gente critica, dizendo que o personagem não é o nome desse personagem não é vendável, não atrai público, é um nome meio idiota, e sei lá. Só que as pessoas têm que entender que eu fiz aquilo não com o intuito de publicar, e o personagem precisava de um nome. E havia um fisiculturista em Brasília, parece que já falecido, eu não sei, que tinha esse apelido. Agora, detalhe, se perguntar, então você se baseou no fisiculturista? Falei, não, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Entendeu? Aí eu batizei de Zé Gatão, aquele personagem que vai lá, passa pelo território dos gatos, é uma gangue, aí eles querem roubá-lo, aí ele dá uma surra nos caras. Enquanto isso corria, eu coloquei uma música do U2. O meu inglês é péssimo, alguém pesquise aí. Aquele álbum Joshua Tree é a segunda música do primeiro lado, do lado A, né? Ou seja,
Ele disse que atravessou a cidade, blá, 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 fez aquele negócio, mas não conseguiu encontrar o que ele estava procurando. Tá? Aliás, o título, em português, parece que é esse. E aí o cara chega com a mina já está lá esperando ele para o encontro, mas ela fala, olha, cara, não dá para a gente continuar junto e tal. E aí o anelzinho que ele foi dar lá, ele acaba que ele fica tão mal, ele toma um toco ali mesmo, ele toma um fora, ele ainda é atropelado por um... Eu gostei desse negócio de carro, né? Então eu tinha uma revista que tinha um modelo que era o equivalente, era um carro, era um modelo da Citroën, mas era o chamado 2 cavalos, né? Quem me falou isso foi o artista Arthur Garcia. Aí ele é atropelado por um 2 cavalos e quem estava dirigindo era um cão enorme, assim, um mastim, que ainda dá uma surra nele ali, ele fica caído lá no meio do asfalto. Aí, a história era essa, não tinha mais nada, tá? Ela ficou esquecida lá, né? Essa história, inclusive, se perdeu, ela não existe mais. Só que pensei numa segunda história e aí eu pensei, pô, vou dar tratos à bola e vou desenvolver alguma coisa mais séria com isso daí. E acabou surgindo o Zé Gatão. E aí, claro, o nome ficou, né? Essa é a origem dele.